Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Uma nova forma da gente se comunicar agora. Esse momento difícil que a gente está passando, mas se Deus quiser, logo termina. Nós vamos dar início agora, pela nossa plataforma, nosso conteúdo, tá? Então, nós vamos ver agora o módulo 13, 14 e 15, as transformações, né? Artesanato, né? A maquinofatura. Então eu vou explicar os dois itens aí para vocês, depois a gente entra na revolução aí industrial, tá bom? Vamos lá. Então aqui nós vamos começar aí ter um caminho, né, da parte artesanal até a industrialização, como eu disse anteriormente. Então artesanal, sistema mais doméstico, na mão, né, participação de todos ali trabalhando manualmente. E onde os artesãos aí eram donos dos próprios meios, né, de produção. Eles fabricavam, eles vendiam. Tá? E a produção manufatureira, que era a mais base, assim, que os burgueses eram donos do meio de produção e eles investiam e lucravam aí. E havia, assim, o trabalhador, que dono da força de trabalho aí, trocava aí a troca de um salário, né? Ou seja, aí, a separação entre capital e o trabalho, que é a maior divisão aí, né, das duas etapas aí de produção também. E a gente tem que lembrar também que a questão aí do artesanato com a maquinofatura, que é o que? A substituição do homem para a máquina, né? E a forma artesanal começa a se especializar cada vez mais em técnicas mais elaboradas. E vamos continuar a falar sobre a questão aí da maquinofatura que eu falei para vocês, né? Então, o surgimento aí, antes do surgimento das indústrias, né, que a produção era manual e a capacidade artesanal, né, foi substituída por ela, que era a questão das máquinas, né? Então, não era tanto necessária a quantidade de trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria. Uma pessoa só que manuseava a máquina conseguia ir sozinha aí fazer todo o processo, não precisaria de vários. E aí o salário do trabalhador despencou, quer dizer, caiu, né? E também vários funcionários aí ficaram desempregados, foram dispensados, tá? Bom, aqui nós vamos começar a falar sobre a questão da Inglaterra, né? Sobre como eles foram os primeiros aí a ter aí a Revolução Industrial, o início da Revolução Industrial, né? Foi em 1750. Possuía três fases aí. Primeiro, né? Que a primeira foi a máquina a vapor, né? Desenvolvimento aí avançado, desenvolvimento tecnológico e 4 fatores que levaram a Inglaterra a chegar a esse pioneirismo. Qual foi? Subsolo era uma grande concentração de carvão mineral, que era fonte de energia na época. Outra era reserva de minérios de ferro. O minério era usado para a fabricação de máquinas. Terceiro, a grande quantidade de desempregados nas cidades inglesas que poderiam ser utilizados como mão de obra barata. Como eles estavam desempregados, ficavam nas ruas, não tinham locais para trabalhar, o que acontecia? Então, eles iam trabalhar por salários baixos, então por isso mão de obra barata. E por fim, a burguesia inglesa, com muito acúmulo de capital, poderia investir mais aí nas grandes fábricas, tá? Esses 4 fatores que eu acabei de falar, trouxeram a Inglaterra aí com uma grande potência aí no século XVIII. O que também é importante ser destacado aqui, que a grande maioria dos lucros se
encontrava na burguesia, que viviam em luxo. E a grande maioria da população vivia na miséria. Bastante importante a gente parar e pensar um pouquinho. Então, isso aí é a continuação, né? Primeiro a gente deu lá do pioneirismo inglês, e aí a Revolução Industrial, que foi esse conjunto de mudanças aí no século XVIII e século XIX, com a substituição da mão de obra artesanal para o uso de máquinas, como eu havia dito para vocês, né? O produto que predominava aí era o têxtil, né? A primeira fase aí. Tiveram aí os donos de fábricas aí, tiveram que contratar bastante pessoas, como mulheres e crianças, tá? Que trabalhavam arduamente aí às 14 a 16 horas por dia, tá? Uma grande aí parte de sofrimento aí dessas pessoas também. E não só com a Inglaterra tinha peso industrial, né, mas a segunda fase aí, em 1850, Alemanha, Itália, Rússia, entre outros aí, com grandes concentrações industriais, né? As duas fontes de energias aí passa a ser petróleo e eletricidade. O minério de ferro deixa de ser o material básico e se junta aí ao carbono, formando aí o aço, né? As máquinas aí construídas com aço passa a ser cada vez mais automatizado, né? E é como a professora disse, que está já no último ícone aí embaixo, né? Da questão das mulheres, tudo trabalhando, e as crianças, depois dessa fase, eles passam a ser regulamentado o trabalho feminino. Mas, em alguns casos, os trabalhos das crianças passam a ser proibidos. E aí, pessoal, tem também uma grande revolta da população. Vocês podem estar perguntando, né? Mas, professora, eles aceitaram isso numa boa? Foi tranquilo? Né? Não foi assim, não. O que acontece, né? Quando eles veem que as máquinas estão substituindo o trabalho deles, roubando o trabalho deles, aí tem aí uma revolta, né? Além das péssimas condições de trabalho, fica conhecido aí como os quebradores de máquinas, literalmente, né? Eles vão quebrando as máquinas para quê? Para defender o trabalho, né? Porque o processo aí perdeu todo o conhecimento de toda a técnica de fabricação, passando a executar aí apenas uma etapa, porque a gente sabe, cada um tinha sua etapa, sua divisão de trabalho, tudo correto, e aí passa a ser aí uma pessoa atrás de uma máquina, né, tendo mais fabricação de um produto. E aqui a gente vem com uma estatística, né, de Hobsbawm. Ele mostra que o salário do trabalhador inglês caiu com o surgimento da indústria. E a queda brusca aí de salário também, né? Por quê? Com a quantidade de pessoas desempregadas, porque uma máquina fazia o trabalho de 10 pessoas, então as pessoas ficam sem trabalho e aceitam trabalhar por salários menores, né? Então, é essa questão, a jornada de trabalhos maiores, né, quando chega a 16 horas trabalhada, uma pausa somente de 30 minutos de almoço, e cada vez mais era uma exploração. O que fez também algumas pessoas da área rural saíssem de lá e viessem para cidades. Aí, chamado o quê? Êxodo rural também, que nós vimos na página anterior, que eles saíram das suas casas. Outra informação importante para vocês aqui, os trabalhadores não tinham nenhum tipo de segurança, tá? Então, qualquer acidente aí que eles tinham, aí
eles poderiam perder os dedos, eles não eram aí remunerados, não eram indenizados, poderiam ser demitidos e não receberiam salários aí nenhum, tá? Então, uma coisa que vocês têm que saber muito bem disso. Tá? A situação aí cada vez mais faziam que pouco a pouco aí os trabalhadores se mobilizassem aí contra os seus patrões, né? E ficaram conhecidos também algumas organizações como sindicatos. Os sindicatos é o que faz intermeio com o dono das empresas, com os trabalhadores, para melhoria salarial, redução de salário. Eu vou dar uma acrescentada aqui com vocês na questão assim, na parte aí da terceira aí, revolução industrial, que uma das maiores fontes aí de urbanização foi a grande comercialização e a divisão do trabalho. E o capitalismo foi um módulo predominante, como é até hoje aqui no nosso país, né? E foi dividida, torna duas classes básicas divididas, entre a burguesia e proletariado. Depois vem com novas ideias, né? Novos surgimentos de grandes cidades, metrópoles, né? A evolução da informatização, o aumento da biotecnologia, aí outras fontes de energia que nós conhecemos, até vezes mais baratas hoje, né? E também com a conscientização aí ambiental, né? A consciência do meio ambiente. E a energia eólica, né? A energia solar, e também a gente entra também com a robótica, de forma geral, assim, com a globalização. Com a globalização eu entro com as questões das transnacionais, com as multinacionais, que depois eu vou aprofundar um pouco mais com vocês. Mas é só para complementar um pouquinho mais aí a aula para vocês. Agora aí chegando ao nosso final, uma forma diferente, né? Estou aprendendo junto com vocês também. E não sou uma youtuber aí, tenho que aprender muito, né? E é muito difícil não ter vocês aqui frente a frente comigo, não poder olhar para vocês, a ver a reação, as nossas discussões, vocês interagirem. É muito difícil, é mais difícil e não ter vocês aqui. E é muito, sinto muita falta, assim, até chega a me emocionar. Bom, vamos lá. Aí tem as atividades para vocês fazerem. Mola 13, 14 e 15, página 180, 1, 2 e 3, página 182, 6, 7 e 8, para o dia 10 de maio. E eu vou também falar para vocês depois o horário que eu vou estar de plantão para tirar dúvida de vocês. Vocês podem ir me mandando para mim também as fotos das atividades, tá? Um grande beijo. Espero que logo possamos estar juntos aí. Fiquem com Deus. Beijo para vocês. Muitas, muitas saudades de vocês.